Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o nado sincronizado. É uma atividade que a gente pode utilizar, né, na escola, pode utilizar em outros, como atividade física, é o balé aquático, como muitos classificam. Vamos saber um pouco mais sobre esse esporte, né? A origem do nado do sincronizado é controvertida. Não há dados incontestáveis a respeito de onde e quando começou a ser praticado. No entanto, acredita-se que tenha se originado da natação artística, que por sua vez surgiu do balé aquático. O termo natação sincronizada foi citado pela primeira vez por Norman Rose na primeira feita mundial de Chicago em 1934. Falando de nados sincronizados e Jogos Olímpicos, a estreia do nado sincronizado nos Jogos Olímpicos foi em Londres, 1948, mas como demonstração, não valia a medalha. Ele esteve presente em 5 edições seguintes até a Cidade do México, em 1968. As 3 Olimpíadas que se seguiram após 68 não apresentaram nado sincronizado sequer como modalidade de exibição. Eles voltaram a ser exibidos, eles voltaram a ser praticados no ano de 1984, eles voltaram para as Olimpíadas em 84, e já como esporte oficial, distribuindo medalhas aos vencedores, tá? Então, desde 84, em Los Angeles, a gente tem o nado sincronizado, valendo medalha. Como é que é a prática do nado sincronizado, né? A gente tem 3 tipos de prática. O nado sincronizado é só praticado por mulheres, tá? E ele pode ser praticado apenas por uma atleta, que é o solo, o dueto, praticado por 2 atletas, e o conjunto, que é praticado de 4 a 8 atletas. Tá? Os elementos básicos, são 11 elementos básicos na coreografia que são ranqueados pelos juízes de ordem de intensidade. Tem as fáceis, os médios e os difíceis. Os fáceis são o joelho dobrado, perna de balé, dupla perna de balé e flamingo. Os médios são carpa de frente, sapacato, carpa de costas e rabo de peixe. E os difíceis, vertical, guindas e golfinho, no tocante a sua execução. Então a gente tem os fáceis, os médios e os difíceis, tá? São 11 elementos básicos da coreografia. Como é que é a piscina, né, do nado sincronizado? Então, a gente tem os juízes, né? A gente tem o assistente, o locutor e o cronometrista. A gente tem o técnico do som. As nadadoras ficam no espaço de 25 a 30 metros. Elas têm um espaço para executar a sua coreografia com os juízes observando, né? Então aqui, ó, as piscinas oficiais para competições do nado sincronizado devem possuir extensões de 25 metros por 50 metros de comprimento, além de 3 metros de profundidade. As medidas das piscinas são necessárias não apenas para o melhor desempenho atlético, como também para garantir a segurança dos atletas que praticam essa modalidade. As categorias. O nado sincronizado é dividido em 5 categorias. Infantil A, que é 9 a 10 anos. Infantil B, 11 e 12 anos. Juvenil, de 13 a 15 anos. Júnior, de 16 a 17 anos. E o sênior, acima de 18 anos. Teoricamente, a disputa competitiva começa a ocorrer a partir da categoria júnior. Nas categorias anteriores, o nado sincronizado é praticado apenas por exibição, teoricamente, né? A gente, de repente, pode, num clube, já ter essa competição aqui entre clubes nessas idades mais inferiores, mais novas. Algumas regras. Vamos lá. Os atletas apresentam uma coreografia na piscina, utilizando acompanhamento musical e sendo avaliados em diferentes quesitos por 3 painéis de 5 juízes cada. Cada painel de juízes é responsável por avaliar um quesito: execução, impressão artística e dificuldade das coreografias. Tá? Então, um painel avalia a execução, outro painel avalia a impressão artística e o outro painel
avalia a dificuldade das coreografias. Assim, ao final das avaliações, as notas são tomadas e uma pontuação é atribuída às rotinas. As equipes são compostas de 9 atletas. Cada país deve escrever 9 atletas para serem inclusos nas competições. As provas da etapa preliminar são organizadas em 2 apresentações diferentes, a rotina técnica e a rotina livre. No final da competição, os atletas devem apresentar apenas uma rotina livre. No final de cada apresentação, as piores e as melhores notas atribuídas pelos juízes de cada painel são descartadas. Assim, a nota resultante é somada às outras 2 para se chegar à pontuação final da rotina. Após as apresentações, a nota final para cada país é atribuída a partir da soma das notas contabilizadas pelas 2 rotinas, a técnica e a livre. Com isso, são descontados pontos em casos de não apresentação de um elemento obrigatório na rotina técnica, toque no fundo da piscina ou demora na apresentação fora d'água. Essas são as principais regras do nado sincronizado, as quais fundamentam as competições da modalidade em todos os seus aspectos. E quais são os movimentos básicos que o nado sincronizado tem? A ação em cadência consiste na realização idêntica do mesmo movimento pelas atletas, uma a uma, em sequência, de modo a formar um efeito cascata. A alçada de tronco configura uma subida rápida da atleta até a superfície da água, com a água da cabeça imergindo antes do restante do corpo em posição vertical. Cancan. Nesse movimento, o atleta permanece deitado na superfície da água com uma perna levantada perpendicularmente ao corpo. Carpa de frente. As movimentações na posição carpada correspondem a figuras em que os quadris são flexionados em um ângulo de 90 graus, com as pernas ao nível da superfície e o restante corpo em imersão. Ou seja, todas as coreografias têm que ter todos esses movimentos, tá, gente? Se não tiver, é tirado ponto. Continuando. Flamingo. Essa movimentação consiste em manter o corpo na posição horizontal, com o quadril levemente imerso e o rosto na superfície. Além disso, o atleta deve estender uma perna na superfície enquanto mantém a outra flexionada junto ao peito, formando assim a figura que representa a posição característica do flamingo. Guindaste. Essa posição é caracterizada pela inversão do eixo vertical, em que a atleta fica com o corpo ereto, sustentando 2 pernas na superfície, ambas estendidas de modo a formar um ângulo 90 graus entre elas. E para finalizar, eu vou deixar aí o material de estudo, links de posts sobre nado sincronizado, para você ter uma melhor ideia sobre esse esporte, né? Dá uma buscada em vídeos dos canais, tem outros assuntos, né, dentro da educação física, inclusive. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? E não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, né? O nosso blog, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, tá? Se você quiser dar aula de esporte educacional, não deixe de acessar o site esporteeducacional.com.br. Tá beleza? Até a próxima!